Provavelmente, se você caiu nesse vídeo, você tá querendo começar um negócio online, mas não tem muito dinheiro pra investir. E assim, e se eu te contar que eu investi só R$400 em 2017 pra começar um negócio online, e esse negócio me sustentou durante mais ou menos ali 6 anos. Calma que ele não faliu não, ele só se transformou em outra coisa e no final vocês vão entender o porquê. Meu nome é Tati, eu trabalho há mais de 7 anos com arte na internet e criação de conteúdo e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desse meu negócio online e eu espero poder inspirar muitos de vocês porque eu vim de uma família muito simples, eu morava em uma comunidade, era um bairro bem... Não era uma comunidade, mas era um bairro bem simples, assim, sabe? Bem no interior, não tinha muitos recursos, não tinha muita infraestrutura. E a minha família sempre muito simples, eu sou a única pessoa que conseguiu fazer faculdade na minha família, inclusive, e minha faculdade eu pago até hoje, fiéis, graças a esse negócio que eu montei na internet. Então eu sou uma pessoa comum, como a maioria das pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sempre corri muito atrás do que eu queria, e eu sempre tive muitas ideias, assim, na minha cabeça, e eu sempre quis botar muito em prática. Apesar que essa parte de botar em prática é um defeito meu, porque eu sempre quero ser muito perfeccionista. Então eu acabo adiando muita coisa e depois essas coisas passam a não fazer mais sentido pra mim. Mas esse negócio que eu criei foi uma das coisas que eu realmente falei, não, vou botar isso aqui em prática e só foi. Assim como a criação desse canal. Mas vamos lá. Primeiro, eu trabalhava numa gráfica, né? Eu sempre tive aptidão por arte, eu sempre gostei de arte. A minha infância toda foi desenhando e brincando de massinha de modelar, que inclusive tem muito a ver com esse meu negócio. Enfim, fui lá, trabalhei nessa gráfica, só que não deu certo, a gráfica não conseguiu continuar comigo. E aí eu não tinha carteira assinada, não recebi rescisão, mas eu recebi o meu último salário e eu falei, então... quero muito trabalhar como design gráfico em casa. Só que eu não tenho a placa de vídeo necessária no meu computador. Então, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi da gráfica, vou investir num negócio e quando eu tiver o dinheiro suficiente, eu trabalho de design em casa porque eu vou conseguir comprar a placa de vídeo. Só que assim, esse negócio deu tão certo que eu esqueci esse lance de design e fiquei nesse negócio praticamente... até hoje, só que ele mudou um pouco e no final do vídeo vocês vão entender. Espero não estar enrolando muito com essa minha história, mas é porque eu tive que contar essa primeira parte para vocês poderem ficar a par da situação. E aí, durante várias vezes na minha vida, eu já tinha mexido com massa de biscuit. Eu não sei se vocês conhecem, mas massa de biscuit, tá vendo essas esculturas aqui que eu fiz? É com massa de biscuit. É tipo uma massinha de modelar, só que ela endurece. E... eu já tinha vendido algumas encomendas quando eu tinha tipo uns 13, 15 anos. O meu pai vendia no mercado que ele trabalhava e eu até tirava um dinheirinho legal. Só que eu era adolescente, não tinha, né, muita responsabilidade, então não quis investir em mim. Aí, beleza. Eu peguei esse dinheiro, esses R$400. Na época eu recebi um salário, que era 900 e alguma coisinha. Acho que era 906. E eu peguei R$400 desse salário pra não ficar sem dinheiro. E eu pensei, não, eu vou investir em coisas pra fazer biscuit em casa. Só que eu quero investir em ferramentas que eu nunca tive, porque eu quero fazer um biscuit de uma forma mais rápida. Pra eu poder fazer mais e conseguir vender mais. Porque até então eu fazia tudo na mão, não tinha muita ferramenta. Eu tinha uma faquinha... tipo uma faquinha assim, uma agulha de crochê que eu tenho até hoje. E era isso, abria a massa com desodorante, sabe? Aquele desodorante Rolon, abria a massa assim. Enfim, eram coisas bem arcaicas que eu tinha e eu já conseguia faturar um dinheiro legal. Eu pensei que se eu investisse em mais coisas, eu ia conseguir faturar um dinheiro melhor ainda, né? Pra poder produzir mais rápido. E aí, na época, eu já com essa mente empreendedora, eu comecei a investir ali. Aí é que vem o diferencial. Se eu não me engano, no primeiro vídeo do canal, eu já falo pra vocês, né, o conceito que eu tive na época de criar uma marca. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, resumindo um pouco, na época eu fiz alguns cursos sobre marketing digital, tudo gratuito, que tinha no YouTube na época, eu estudei pra caramba, pra poder já começar o meu negócio ali consolidado, porque eu queria tratar realmente como se fosse uma marca que vendia coisas geeks de biscuit,
Na época o conceito geek tava muito em alta, fazer personagens pra vender, enfim. Hoje eu tenho ciência, né, que não pode fazer por causa de direitos autorais, dá problemas. Nesses anos todos que eu vivi aí do biscuit, eu vi muita gente levando processos por conta de direitos autorais, mas enfim, isso aqui também é assunto para um outro vídeo. Eu comecei ali fazendo coisas geeks de biscuit. Tinha um jogo na época que eu jogava que fazia muito sucesso, que era o LoL, né? O League of Legends. É o mesmo da história Arcane, que tinha na Netflix, né? Da série Arcane. Que era Jinx, a Vi. Aí eu fazia alguns desses personagens e eu já tinha a minha marca, Inventário. Inclusive, essa arte aqui da Eleven, que vocês estão vendo que eu fiz, né? Já com o meu estilo autoral, vintage, que ele lembrava muito esses personagens dos anos 30, então eu refiz totalmente no meu estilo. E aqui tá, ó, a minha antiga logo, Inventário. Abri Inventário. E eu acho que ela deu tão certo porque ela tinha esse conceito de marca. Então, as pessoas olhavam já com outros olhos. Tipo, nossa, é uma loja geek mesmo. Nossa, olha só quanta credibilidade que passa isso aqui. Porque eu fazia posts no Photoshop. Eu pegava e tirava foto das minhas peças. Vamos ver se eu consigo deixar alguns posts aqui que eu fazia no Photoshop pra vocês verem quão profissional era Inventário no início. Realmente parecia que tinham contratado um design. Só que foram coisas que ao longo do tempo eu não consegui sustentar, porque dava muito trabalho para fazer no Photoshop. Eu comecei a fazer muito sucesso na época porque eu abri o meu canal no YouTube. Inclusive eu quero fazer um vídeo só falando dos benefícios de você abrir um canal no YouTube. Mas meu canal do YouTube, no início, foi muito voltado para quem queria aprender biscuit, né? Fazer biscuit. Novamente, eu estudei como mexer no Premiere, no After Effects, que eu queria um canal super diferente, super profissional. Pra época ele realmente ficou, ele tinha umas transições diferentes, ele tinha umas letras diferentes, os efeitos diferentes. Então eu sempre com essa visão de tentar trazer o melhor e o mais diferente pra minha área. Esse canal aqui que vocês estão vendo é completamente o oposto, porque ele tem zero edição praticamente, eu só corto um pouco aqui e ali. Aqui é mais focado de eu passar o conteúdo para vocês de uma forma mais humanizada, né? O Inventário, hoje, o Tati Inventa, não é assim. Ele é mais focado em edição e tal. E aí eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo. Aí que eu fui pegando o gostinho ali, sabe? Da criação de conteúdo. Vi que tinha mais possibilidades, que dava para escalonar melhor. Mas voltando ao meu negócio, eu fui ficando muito conhecida nessa área justamente por conta do meu canal no YouTube. Eu fui atraindo muitos clientes nessa época também por conta disso, porque passava mais credibilidade, as pessoas começavam a ver, nossa, tem um rosto por trás dessa loja. E eu também postava muito nos grupos, tipo, eu fazia um Harry Potter e aí eu postava nos grupos de Harry Potter. Eu fazia um personagem de League of Legends, eu postava nos grupos de League of Legends, do Facebook, né, que era bem, na época, os grupos do Facebook tinham bastante engajamento, então eu comecei a ficar muito conhecida e vir muitas encomendas desses grupos. E era bem difícil, tinha que falar tudo à mão com as pessoas, elas me chamavam no Messenger e eu tinha que ir respondendo ali, às vezes um post viralizava no grupo, né, que eu postava foto lá, muita gente se interessava, passava o dia todo respondendo orçamento pra no fim fechar sabe? Fechar 2, porque é muito difícil, gente. Hoje em dia a gente tem automação, né, que faz esse tipo de coisa. Mas enfim, resumindo, né, no início eu investi os R$400 nesse negócio. Eu não comecei com site. O meu site eu fui ter 2 anos depois. Se quem quiser saber o link da plataforma que eu uso no meu site até hoje, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo mostrando um pouco da plataforma para vocês, enfim. No início era só atendimento pela minha página do Facebook. A página do Facebook naquela época era tipo um site, não era um site, mas era como se fosse. Você conseguia deixar os seus produtos linkados lá, você conseguia ter as mensagens, né, do Messenger, você conseguia deixar mensagens automatizadas. No Instagram, se eu não me engano, dá pra você colocar produtos. Até a minha migração, e aí que vem, né, eu trabalhava vendendo as encomendas personalizadas
Eu fazia encomendas das pessoas, de pets que elas tinham, né? Fazia muito topo de bolo de casamento. Então isso era tudo personalizado. Eu não vendia pronta entrega, tipo uma coisa pronta. Eu sempre trabalhava para entregar meses depois. Então eu colocava ali no meu Instagram a foto dos meus trabalhos e o valor, que naquela época tinha como você colocar um catálogo, criar um catálogo na sua página do Facebook, que ficava vinculado à sua central de contas e você conseguia colocar isso no seu Instagram também. Não sei como funciona hoje. Se tiver muita gente me pedindo aqui nos comentários, eu posso dar uma olhada. Mas hoje em dia, como eu não tenho mais uma loja, não trabalho mais com encomendas, eu trabalho só com a criação de conteúdo, né? Foi essa migração que eu tive. Eu não sei como está hoje, mas eu posso dar uma olhada pra vocês. Mas enfim, aí veio a parte da migração que eu falei pra vocês. Eu fui cansando de fazer encomendas. Aqui no meu perfil já tem um vídeo só de eu falando o motivo que eu parei de fazer encomendas. Vou deixar ele aqui nos cards também. Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai lá dar uma olhada, porque foi uma situação muito chata realmente que eu passei. E aí eu decidi parar de pegar encomendas e eu vim pra criação de conteúdo. Mas foi graças àqueles R$400 lá no início que eu investi, que eu criei a minha lojinha, que eu atendia todo mundo à mão, que eu divulgava lá nos grupos do Facebook, que hoje em dia eu consigo trabalhar com criação de conteúdo. Vocês veem que eu já tenho a plaquinha de 100 mil do YouTube, né, lá do Tati Inventa. Eu tenho todo esse cenário aqui atrás. Eu tenho esse computador, eu tenho um monte de material aqui, eu tenho muito material aqui no meu ateliê. Eu tenho muitos equipamentos, gente. Eu tenho tablet, eu consegui, sabe, comprar um monte de coisas. Porque eu decidi dar aquele primeiro passo lá atrás, eu decidi arriscar lá atrás. Eu achei que eu ia trabalhar com design, mas eu fui para uma coisa totalmente oposta a isso. Não totalmente oposta, porque eu uso muito conceito de design na minha criação hoje. Eu acho que essas coisas são muito interligadas. Principalmente que hoje eu trabalho criando as minhas toy arts autorais, que são os sketches. Inclusive, ó, eu tenho um aqui que ele é do tema do Rio de Janeiro. Os meus inscritos lá do Tati Inventa que me deram algumas ideias para poder fazer ele. Então eu uso muito conceitos de design nas minhas obras de arte que eu crio. Mas, como eu falei para vocês, se eu não tivesse dado aquele primeiro passo de pegar aqueles R$400, comprar esses materiais aqui, que eu vou ver se eu deixo a foto aí para vocês, eu não teria esse negócio hoje. A gente às vezes fica com medo de começar com o que a gente tem e não que eu preciso do melhor e que eu preciso de tal coisa para eu começar, que eu preciso começar no nicho grande, não sei o que. Gente, às vezes a sua vida, o seu sonho, para ele acontecer, ele tá no simples. Fiz um post lá no meu Instagram dando dicas, né, fazendo uma lista. Eu fiz uma lista de materiais para quem queria começar com biscuit. E aí eu fiz a lista de R$200, ou foi 150, que era o básico, e fiz essa lista de R$400, que era com mais coisas e tal. E as pessoas me detonando, não, como que eu vou conseguir R$400 da onde para poder começar? Mas R$400 é muito dinheiro. Tudo bem, eu sei que para a maioria das pessoas R$400 realmente é muito dinheiro. Só que você vir me falar que R$400 é muito dinheiro para você começar um negócio, cara, eu não acho. Que negócio, que loja de rua você abre com R$400? Que negócio online você abre com R$400 que você tem que pagar site? Como eu falei com vocês, eu fiquei um maior tempão atendendo as pessoas na mão, eu não tinha site. Então assim, se R$400 é muito para você investir, começa com 100 e pouco. Sabe? Você quer trabalhar com cerâmica, você só precisa de cerâmica fria, aquela cerâmica que não vai no forno, você só precisa da massa, que custa, sei lá, 1 quilo custa R$50, você precisa de uma ou duas ferramentas e um rolinho e lixa. Acho que R$150 você já consegue esses materiais. É isso. Tirar uma foto com o celular que você tem, né? Mas tirar uma boa foto e postar em rede social. Só que a maioria das pessoas, elas não querem ter o trabalho de postar, elas não querem ter o trabalho de captar pessoas, né? Elas não querem... mas eu estou desempregado, não sei o quê. É o melhor momento para você começar alguma coisa assim.
Porque você tem todo o tempo do mundo para você poder responder pessoas, para você correr atrás de cliente, para você poder estar se desenvolvendo ali com cursos. Para uma pessoa que ela tá trabalhando, esse tipo de coisa para você fazer é muito mais trabalhoso do que você que tá desempregado, não tem um emprego, um adolescente que não tem muita coisa para fazer em casa, né? Tipo, um jovem ali de 20 anos tá procurando o primeiro emprego, como foi o meu caso, né? Que eu tinha acabado de sair do meu emprego, eu tinha 22 anos quando eu comecei esse negócio. Então, enfim, eu espero que essa minha jornada tenha te dado algum insight, alguma inspiração aí de você começar hoje o seu negócio, porque eu investi só R$400, meti a cara e fui, né? Eu fiquei morrendo de medo de começar, mas se eu não tivesse começado antes, eu não teria o que eu tenho hoje, eu não teria conseguido as coisas que eu queria ter, né? Eu sempre quis ter o que eu tenho hoje. Gente, meu maior sonho quando eu comecei meu canal no YouTube era ter uma câmera. Hoje eu tenho uma câmera. Hoje eu tenho um celular maravilhoso, que é o celular que eu estou gravando, que estou usando para poder gravar aqui o vídeo para vocês. Esse celular é topzíssimo. Eu nunca que ia me imaginar tendo um celular desse. E ainda tem muitos sonhos que eu quero poder realizar através da minha criação de conteúdo. E se eu conseguir, eu compartilho tudo aqui com vocês para poder inspirar vocês. Desejo o melhor para vocês. Muito obrigada por ter me assistido falar até aqui. Essa história foi bem longa. E eu vou deixar aqui a playlist de como você criar um negócio online aí